Oi turma, sejam bem-vindos ao canal Filando História, eu sou o professor Jean Lima. E nesse vídeo especial vamos comparar a história da queda da República Romana e o nascimento de seu império com a queda da República em Star Wars e a ascensão do Império de Darth Sidious. E para facilitar essa comparação, já vamos estabelecer que Júlio César equivale a Conde Dooku, Otaviano Augusto é o Imperador Palpatine, Cícero é Jar Jar Binks e Pompeu os republicanos são os Jedi. A República Galáctica está em crise e um movimento separatista secretamente formado pelo ex-Jedi Conde Dooku ameaçou a paz e a estabilidade dela. Em Roma, no ano 50 a.C., o Senado liderado por Pompeu ordenou a Júlio César a desmantelar suas legiões e retornar a Roma porque seu mandato como governador da Gália havia terminado. Júlio César pensou que ele poderia ter todo o seu poder destituído se entrasse em Roma sem uma imunidade concedida por um magistrado. Pompeu então acusou César de insubordinação e traição. Júlio César não aceitou isso e inicia então o processo de guerra civil em Roma. Por isso vamos pensar em César como Conde Dooku, grande estrategista que sabe lutar e comandar suas tropas e que está causando o terror na República, mas que, como sabemos, não sairá vivo no final dessa história. Em Star Wars, a senador Padmé Amidala retorna ao Senado Galáctico para oferecer um voto contra a criação de um exército da República, até porque não há Jedi suficientes para manter a paz e a ordem na galáxia. Ela vota contra porque é contra a criação de um exército permanente a serviço da República. E muitos senadores da Roma Antiga também condenavam os senadores que eram generais também e conseguiam prestígio de suas legiões, podendo ameaçar a estabilidade da República Romana. De volta a Star Wars, é dado a Anakin a tarefa de proteger a senadora e escoltá-la de volta ao seu planeta natal de Naboo. O representante Jar Jar Binks assume as tarefas da senadora durante sua ausência e começa a apoiar o senador Palpatine, em que muitos confiam. Enquanto isso, em Roma temos o senador Cícero sendo um opositor ferrenho a César e que posteriormente apoiaria o seu sobrinho adotivo, Otaviano Augusto, no cenário político, para evitar o fortalecimento de Marco Antônio, que sempre esteve ao lado de César. Então é isso, temos Cícero como Jar Jar Binks e Augusto como Palpatine para futuras referências. Em janeiro de 49 a.C., César cruzou o rio Rubicão, o limite da fronteira da província da Itália, com apenas uma legião e inflamou uma guerra civil. Em Star Wars, a guerra civil lá são as guerras clônicas, em que temos os republicanos versus os separatistas. Em Roma temos os cesaristas versus os partidários de Pompeu, ambos alegando que estão lutando para salvar a República Romana. César derrotou as legiões de Pompeu e em seguida retornou para o leste para desafiá-lo na Grécia, onde em julho de 48 a.C. César derrotou decisivamente Pompeu em Farsalos. Sabemos que em Star Wars o Conde Dooku não chega a vencer os Jedi, mas dá bastante trabalho, e o General Grievous consegue algumas vitórias decisivas. Enquanto isso, o representativo Jar Jar Binks pede para que o chanceler Palpatine tenha poderes de emergência, já que a existência do grande exército de droides dos separatistas foi descoberta pelo Senado. Em Roma também existia a possibilidade de dar poderes emergenciais para um cônsul romano, que ganhava o título de ditador, que era um termo legítimo para tempos de crise. Cícero agora se aliaria aos filhos e partidários de Pompeu. A República Galáctica está em meio a uma guerra épica com a Confederação de Sistemas Independentes sob a liderança de Dooku. Em Roma, César precisa lidar com os partidários de Pompeu, tentando se mostrar benevolente e severo ao mesmo tempo. Entretanto, procura governar como um rei, obrigando o Senado a lhe conceder a ditadura vitalícia. Nos idos de março do ano de 44 a.C., César foi chamado para a sessão no Senado junto com Marco Antônio. Os senadores cercaram César e ele recebe 23 facadas, acabando morrendo pelas feridas letais desferidas a ele. Em Star Wars, o Conde Dooku é derrotado pelo Jedi e executado também. Ótimo, Anakin, ótimo. Mate ele. Mate ele agora. Eu não consigo. Mate. Fez muito bem, Anakin. Ele era perigoso demais para continuar vivo. O
Senado garantiu ao chanceler Palpatine mais poderes de emergência na guerra, dando controle direto para ele do Conselho Jedi. Enquanto isso, em Roma, Otaviano Augusto, sobrinho de César, herda todo o seu dinheiro e suas legiões. O Senado vê nele uma figura mais segura para restabelecer a ordem na República, enquanto Antônio consolidou seu poder no Oriente e reformou a administração provincial, Otaviano se fixou no Oeste, em Roma. Nesse meio tempo, o senador Cícero é executado e suas mãos e línguas são pregadas na porta do Fórum Romano. E eu gosto de imaginar que Jar Jar Binks teve o mesmo fim. Começa então o conflito entre Otaviano e Marco Antônio, com Otaviano fazendo uma propaganda negativa de seu rival dentro de Roma, afirmando que Antônio, junto de Cleópatra, queriam conquistar Roma e acabar com a República. Enquanto isso, em Star Wars, o Senado organizou uma sessão especial onde Palpatine conta aos membros do complô dos Jedi para tomar o controle do Senado. E a rebelião Jedi foi contida. O que houve? O chanceler está falando de um plano dos Jedi para tomar o poder no Senado. Os Jedi remanescentes serão caçados e derrotados. Em Roma, Otaviano consegue apoio do Senado e as suas forças derrotaram decisivamente as de Antônio e Cleópatra na Batalha do Ácio, na Grécia, em setembro de 31 a.C., perseguindo-os até o Egito. De volta em Star Wars, Palpatine manda executar a Ordem 66, que faz com que seu exército persiga e execute todos os Jedi existentes para evitar qualquer tipo de oposição. Comandante Cody. A hora já chegou. Execute a Ordem 66. Será feito, piloto. É justamente na queda da República e nascimento do Império que Star Wars e Roma se mostram quase idênticos. Anos de guerra civil haviam deixado tanto Roma quanto a República Galáctica em um estado próximo de anarquia. Mas as duas repúblicas ainda não estavam prontas para aceitar o controle de um déspota. Ao mesmo tempo, Otaviano e Palpatine não poderiam simplesmente desistir de sua autoridade sem arriscar mais guerras civis. Os objetivos de Otaviano e Palpatine a partir desse ponto em diante foram para que Roma e a Confederação Galáctica retornassem a um estado de estabilidade. Ao meio de vários aplausos, Palpatine anuncia que a República seria reorganizada no primeiro Império Galáctico, justamente para alcançar essa estabilidade e manter a ordem. Para garantir a segurança e a continuidade da estabilidade, esta república será reorganizada como o primeiro Império Galáctico. Isso em nome da segurança da sociedade. Então é assim que a liberdade morre. Com um estrondoso aplauso. Em Roma, no dia 16 de janeiro do ano 27 a.C., o Senado entregou 2 novos títulos a Otaviano, o de Augusto, que significa majestade, grandioso, e Princeps, que significa príncipe ou o primeiro cidadão ou primeiro do Senado. Eram títulos de caráter religioso e de autoridade política. Em Star Wars, Palpatine vai utilizar ao mesmo tempo o título de Imperador ou Darth Sidious. Com isso, para manter a estabilidade, Augusto e Palpatine limitaram o poder do Senado na área militar e da legislação, detendo esses poderes para si mesmos, para que no futuro não houvesse atentados de golpe ou focos de instabilidade provocados pelo Senado romano ou galáctico. Assim, eles conseguiram transformar o Império em uma autocracia. E o resto é história. Então é isso, turminha, terminamos a aula de hoje. Se vocês gostaram, comentem aí, deem um like, compartilhem o vídeo. Tchau, tchau e lavem as mãos.